Olá, pessoal. Meu nome é Denise Rietti. Eu sou uma sobrevivente da disseção da aorta. Eh, Isso aconteceu 8 anos atrás. A disseção aconteceu, tipo A e tipo B. A aorta inteira rompeu. Nesse evento, eu estava na Califórnia, visitando uma montanha chamada Mount Shasta. And lá em cima nessa montanha, quando eu estava visitando, hã, foi quando aconteceu esse evento. Eu sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e mudei para os Estados Unidos em 2006. Então eu já moro aqui há muitos anos. Em 2016, eu descobri que eu tinha um aneurisma de 4,5 centímetros e uma válvula com defeito, a válvula da aorta. Essa válvula eu descobri que eu nasci com ela com defeito. Quando, em vez de 3 aberturas, ela tinha 2 aberturas, né, então mas, por algum motivo eu nunca descobri, eu fui descobrir quando eu tinha 40 anos de idade. Sempre tive uma vida saudável, sempre fiz muitos exercícios, sempre tive uma vida ativa, né, então nunca aconteceu nada. Então em 2016, mais ou menos em junho, eu estava trabalhando e eu tive uma tontura, um desmaio, assim, e acabei indo para o médico. Hã, o médico me examinou e descobriu que eu tinha um murmur no coração, um sopro no coração. Dali, eu fui encaminhada para um cardiologista, onde fiz testes, fiz uma tomografia, fiz uma ecografia no coração e eu descobri que eu tinha esse aneurisma e a válvula com defeito. Então, a princípio, a orientação médica aqui foi que ficássemos sempre controlando se o aneurisma iria aumentar ou não, porque naquele momento estava 4,5, 4,5, né. Então, passaram-se mais ou menos 8 meses, eu decidi, ir ao Brasil, ir ao nosso Brasil, e fazer ter uma segunda opinião com o médico, com o cardiologista de lá, para ver o que se podia fazer, porque os médicos aqui sempre disseram para mim: "Ah, tem que ficar controlando, esperar. Se o aneurisma aumentar, talvez tenha cirurgia", né. Então, o que eu fiz? Eu Em abril de 2017, eu decidi, ir para o Brasil por uns 6 meses ou mais. Se preciso fosse, iria fazer cirurgia no Brasil, para reparar a aorta e trocar a válvula da aorta também. Minha mãe veio do Brasil para cá, para me ajudar a com a minha mudança, né. Naquele momento eu tenho um menino, um filho de naquele ele tinha 16 anos na época. Então, foi toda uma logística, né. Resolvi fazer isso porque eu achei mais seguro ter a cirurgia no Brasil, ao lado da família, porque aqui nos Estados Unidos a gente não tem toda a família conosco. Então, eh, naquela semana de abril 12 a 17, 18, nós resolvemos, fazer um passeio na Califórnia novamente. Califórnia é um lugar muito querido por nós, nós já visitamos outras vezes, então minha mãe quis: "Vamos fazer um passeio, né, na Califórnia de novo, na cidade de Shasta". Então, nós fomos. Então eu passei meu aniversário é em abril também, seria como uma despedida para ir para o Brasil. Nessa viagem, passamos uns dias maravilhosos pela cidade, conhecendo tudo, e no dia 17 de abril, nós fomos, visitar o pé da a parte da montanha até onde pode ir. Quem não vai fazer a subida inteira pode ir até esse lugar que se chama, em inglês é Bunny Flat, né, então é 6.000 metros de altura. Nessa época do ano estava tudo congelado, tudo com neve, então a paisagem estava muito coberta, a gente não conseguia ver muita coisa. Depois que fizemos o passeio nessa parte, nós dirigimos para um lago chamado
Castle Lake. E fica 10 minutos, né? É tudo pro lado sul da cidade de Shasta. Mas é tudo perto do parque, né? Da montanha. Nesse lago também, o lago está congelado, estava congelado na época, e desse lago dá para ver a ponta da montanha, é muito bonito. Então, a minha disseção da aorta aconteceu quando eu estava em pé nesse lago, congelado, né? Então, estava comigo a minha mãe e mais 2 amigos do Brasil. E eu me lembro, assim, que eu tive uma dor profunda nas costas e eu fui respirar e aquilo doeu muito. Eu sei que eu caí no chão e perdi os movimentos das pernas e da cintura para baixo eu não sentia nada, ficou tudo dormente. E uma dor muito forte das costas até embaixo. Eu senti a minha aorta rompendo, a disseção da aorta em si. Eu fiquei consciente, eu nunca perdi a minha. Eu nunca desmaiei, né? Então, eu acabei estando consciente durante todo esse tempo. A minha mãe estava junto, amiga, e ninguém sabia o que estava acontecendo. A gente achou que de repente fosse, pode ser pressão alta ou pressão baixa, sei lá, alguma coisa aconteceu, deu uma tontura. E aí eu disse para ela assim, não, chama a ambulância, que não é uma coisa mais séria, né? Então, como a cidade de Shasta é uma cidade muito pequena, demorou muito tempo para o socorro, para a ambulância chegar e me salvar. Durante todo esse tempo eu sempre permaneci acordada, nunca desmaiei. Mal podia respirar, sempre tinha muita dor, né. Então, fui levada para esse hospital na cidade de Shasta, um hospital pequeno, que não tinha condições de fazer uma operação em mim. O que foi feito? Foi feita uma tomografia e o médico descobriu que a minha aorta inteira tinha rompido, né. Então, da das veias do pescoço, da carótida, até embaixo nas pernas. E a parte da aorta ascendente rompeu, né. Então eu estava com um risco de vida muito grande, e o que ele disse para mim que nesse hospital eles não podiam me operar, não teriam condições, ele estava procurando um hospital, que pudesse fazer uma cirurgia de emergência, né. Então o hospital mais perto daquela cidade era 4 horas de carro. Seria em Sacramento, na Califórnia, ou no estado do Oregon. Então, ah, Sacramento, que foi o hospital UC Davis, foi que primeiro falou que poderia fazer a cirurgia de emergência para mim. Então eu fui levada de helicóptero para esse hospital. Mas antes disso, o médico pediu para mim fazer as minhas, despedidas finais, porque ele não acreditava que eu chegaria viva no próximo hospital. Então é uma coisa muito séria, né, foi uma coisa muito grave, né, então eu liguei, meu filho ficou aqui em Atlanta, onde eu moro. Eu tive que ligar para ele, me despedir, mais outras pessoas, porque realmente não se sabia se eu ia sobreviver. Ah, depois disso, eu quando eu cheguei no hospital em Sacramento, continuei acordada, nunca desmaiei, né, e eu só me lembro que me levaram direto pra mesa de cirurgia, e eu me lembro conversando com o médico, eu não queria receber uma válvula de metal, porque nesse meio tempo, entre 2016, quando eu descobri que eu tinha esse problema, eu acabei estudando e vendo quais possibilidades. Uma das possibilidades era ter uma válvula de metal, né, e a outra possibilidade era ter uma válvula, de animal, né, de porco, e eu não queria válvula de metal, então eu não queria nem ter uma cirurgia de peito aberto. Então eu só me lembro disso, falando com o médico, discutindo, dizendo: "Eu não quero a cirurgia, tem outra maneira, pode fazer por vídeo", né, então eu estava fora de mim. Mas o médico só disse assim para mim: "A gente tem que fazer tudo possível, todo o possível para te salvar". Então, é isso, eu só me lembro
quando acordei na sala de recuperação, né. A cirurgia durou mais de 8 horas, foi uma cirurgia muito longa. Eu tive um risco durante a cirurgia, quase me perderam, uma parada cardíaca, né, então e a minha mãe sempre permaneceu no hospital, ela não fala inglês fluente, então sempre teve auxílio de, hã, interpreters, interpreter para ela, né, por telefone, e então foi isso. Eu acordei depois de 3 dias na UTI, né, na recuperação. Hã, a retirada do tubo foi relativamente fácil. Eu acordei me sentindo muito, muito feliz, como se eu tivesse tido uma segunda chance, hã, como se eu tivesse vindo de um outro lugar, foi muito interessante, né. E, em seguida, menos de 24 horas, eu já estava caminhando devagarinho nos corredores do hospital, exercitando, depois eu pude tomar um banho, hã, e acabei ficando no hospital por 10 dias, isso que eu me lembro. Hã, desses, hã Desses 10 dias, tudo correu relativamente bem. Eu ainda tinha hã, muitos exames, muitas coisas para fazer, inclusive adaptar com a válvula de metal, né, porque eu comecei a tomar um remédio que aqui nos Estados Unidos se chama Coumadin, eu não sei como se chama em português, mas esse remédio é para afinar o sangue, porque a válvula de metal pode coagular o sangue. Então, Hã, esse remédio exige que faça exames de sangue, que veja os níveis, né, então isso foi todo um processo que eu tive que aprender. Hã, como eu moro em Atlanta, na Califórnia, nós não tínhamos nenhum lugar para ficar. A minha mãe o hospital tem um convênio com uma casa de assistência para pessoas que moram fora da cidade, né. Então ela ficou nessa casa chamada Kiwanis House, é uma organização não governamental que ajuda famílias fora da cidade. Então eles têm, cozinha, é tipo um hotel, mas a cozinha é compartilhada. Eles ajudam até com roupa se precisar, né, se pessoas aparecem lá por causa de uma emergência familiar e precisam ficar mais dias. De qualquer maneira, eles ajudaram a minha mãe, né, ela ficou lá enquanto eu estava no hospital nesses 10 dias, e depois eu tive que ficar 3 semanas ainda tendo assistência no hospital. Então, eh eu acabei ficando nessa casa também com ela, então todo dia eu tinha que ir no hospital. Foi uma experiência bem difícil, né, porque, aprendendo a navegar, uma nova vida com remédios novos e aprendendo os limites e o que que eu podia fazer, o que que não podia fazer, né. Não só recuperando de uma cirurgia do coração de peito aberto, mas sim da disseção da aorta, né, que é uma eu acho hoje, né, depois de 8 anos vendo, é uma coisa muito violenta, né, então, energia do corpo, tudo, né, voltar ao normal. Então, passou essas 3 semanas, eu pude voltar para Atlanta, para minha casa aqui. Então foi o que fizemos, né, voltamos. A mudança para o Brasil foi cancelada por causa disso, né, então, nunca aconteceu de eu chegar no Brasil, porque tudo aconteceu aqui, a emergência aconteceu aqui, eu fui salva aqui, então eu nunca fiz essa transição, né. E, hã, minha mãe ficou aqui ainda por mais um mês comigo, mas ela teve que voltar para o Brasil. Sendo assim, eu não estava indo muito bem de novo. Quando a disseção aconteceu, a parte de cima foi arrumada, só a parte da aorta ascendente. Então, eu ainda tinha problemas na disseção na parte descendente, criou outro aneurisma, criou outro problema que se chama quando a aorta se divide, cria um um caminho falso e um caminho que o sangue
a circulação corre no falso, então isso divide a circulação. O meu entender em português é assim, né. Então, eu tive muito problema de circulação nas pernas, muito problema de estômago, digestão. Hã, o que que aconteceu? Depois de 7 meses eu tive que fazer uma cirurgia de coração, de novo, mas, planejada, não foi emergência, mas, eu tive que refazer tudo. Então nessa cirurgia, eh, eu troquei o arco inteiro da aorta e coloquei uma válvula de Purkinje. Isso foi dezembro do mesmo ano. Então eu passei por 2 cirurgias no mesmo ano, né, pra poder, hã, sobreviver. Encontrei um médico, tem o hospital da Emory aqui que eu faço parte, hã, o doutor, Eduardo Chen é o meu, médico cardiotorácico, ele cuida da parte tanto na parte de cima da aorta como na descendente, a gente decidiu cuidar por remédios, então eu só controlo com medicação e com testes frequentes, né, a tomografia, hã, outros exames do coração também. Então, se passaram 8 anos, né, então, sim, eu tenho altos e baixos, né, tenho os meus dias bons, meus dias ruins. Ah, a base é sempre cuidar a pressão, sempre manter a pressão baixa. Então isso é uma coisa, eu tenho que tomar remédio para pressão, eu tenho que tomar remédio para afinar o sangue. Agora eu só tomo aspirina, mas eu já tive que tomar outros mais fortes, né. E eu tomo um beta blocker, né, que eu não me lembro como se chama em português, mas ele também auxilia, nesse todo o funcionamento, né, pra todos, coração funcionar devagar e a pressão baixar, né. Então, essa seria a minha história básica, não básica, né, mas o que aconteceu. Eh, acho que no terceiro ano em 2018, no final do ano, eu tive um mini derrame e não me afetou nada, mas isso pode ocorrer, pode ter muitas coisas que ocorrem durante essa recuperação, né, então isso foi uma coisa que aconteceu aqui. Eh, eu tive problemas também com o meu braço direito, tive que recuperar depois da cirurgia, da segunda cirurgia. Então, são coisas, assim, que a gente tem que reaprender a viver com uma doença crônica, na realidade, porque a a doença, a disseção da aorta não tem cura, né, então, hã, é questão de aprender a viver o melhor possível, né, e aprender essa nova vida, porque a gente não é a mesma pessoa do que era, né, antes de todo esse evento, né, então a gente não pode exigir que eu vou ter a mesma energia que eu tinha antes, que eu vou poder caminhar do jeito que eu caminhava antes, que eu vou poder fazer os exercícios que eu fazia antes, né, então tem tem tudo isso, né, para considerar. E uma coisa muito importante, né, ah, indo no médico 9 anos atrás, quase, né, 8 anos e meio atrás, não ignorando que eu tive minha tontura, né, eu descobri que eu tinha um sopro no coração. Desse sopro eu descobri uma coisa muito pior, né, mas que eu pude tentar salvar a minha vida, porque a disseção da aorta pode acontecer, não quer dizer que eu estava na montanha e aconteceu, isso pode acontecer se eu estivesse dormindo, se eu estivesse sentada no sofá olhando TV, podia ter acontecido também. Então, é uma coisa inevitável. Mas, pelo menos eu estava procurando recursos, eu estava procurando aprender sobre o que eu tinha. E, como é que eu vou dizer? Quando eu descobri que eu tinha um aneurisma com 4,5 cm, eu procurei não fazer tanto exercício, não pegar tanto peso. Talvez, se eu não soubesse disso, talvez poderia ter feito a passagem sem saber, né. Então, foi uma grande lição de vida, né, essa parte. E, ah,
grata de saber, né, que tem médicos maravilhosos, né, que, ah, conseguem estender a vida da gente, né, porque quando a gente procura informação no Google, informação em outras fontes, nada é positivo, né. A disseção da aorta é uma doença fatal, né, eu tenho conhecido bastante pessoas sobreviventes com 10, 15 anos, né, então, mudou muito a minha perspectiva. Ah, conhecendo agora esse grupo maravilhoso que se chama em inglês se chama Aortic Hope, em português seria a esperança da aorta, né. Então, é um grupo que traz grupo de apoio, suporte para quem cuida de sobreviventes e para quem é sobrevivente, né. Também traz médicos, especializados na área para falar e discutir sobre as coisas. Tem vários vídeos, várias histórias. Então, eu sempre recomendo, né, sempre procurar ajuda. Eu, particularmente, nesses 8 anos, não procurei ajuda específica com esse grupo. Eu não sabia que existia. Há pouco tempo atrás que eu acabei, conhecendo-os. Eu trabalhei muito com um outro hospital aqui em Atlanta, ensinando aulas de bem-estar, né, parte holística, e também fazendo o meu trabalho, meditando, trabalhando com óleos essenciais, tentando nunca deixando de tomar remédios, porque eu sempre sou contra de dizer que você: "Ah, não toma o remédio, você tem que fazer os 2", né, você tem que continuar seguindo o plano do médico e se quiser a parte, né, a outra parte também ajuda. Então, trabalhando em mim mesma me ajudou muito a entender e a passar por essa transição, né. Aceitar a vida como ela é hoje em dia, aceitar que de repente eu preciso ter 2 cochilos durante o dia, dormir 2 vezes, né, do que eu não consigo, às vezes, trabalhar 8 horas por dia ou fazer atividades 8 horas por dia, eu preciso de um descanso, né. Entender que eu não posso pegar peso, dos meus limites, mas mesmo assim, quando tem dias que eu estou bem, eu quero fazer tudo que eu não fiz ontem. Então, é um aprendizado diário, né, essa parte toda. Mas basicamente é isso. Eu nunca descobri o que como eu vou dizer, eu acabei nunca tendo uma segunda opinião no Brasil, e um dia eu espero ir, e, já fui há 1 ano e meio atrás, mas eu acabei não indo ver médicos, eu continuo com o mesmo médico aqui. Agora eu estou fazendo os meus, reavaliações a cada 2 anos, né. E o meu cardiologista, uma vez por ano, né, então, foi uma vitória bem grande, porque eu fui de 3 meses, passou para 6 meses passou para 1 ano e meio, 2 anos, parece um bebê que vai aprendendo a caminhar. Mas a vida é assim, então, são pequenas vitórias, né. Hã, é basicamente o meu testemunho sobre a minha sobrevivência seria esse. Né, e procura recursos, procure grupos que isso ajuda, né. E se você está nos Estados Unidos ou se você está ouvindo no Brasil, tem o Instagram da Aortic Hope, @aortic hope, e também tem o website que é www.aortichope.org, e tem o canal do YouTube, que sempre traz muita informação, sempre traz entrevistas e histórias de sobreviventes, que é muito importante. Nos siga e ajude a essa organização crescer. Obrigada, tchau.